a bomba do dia é que foi revelado aí o investidor, né, que vai aí comprar a SAF do Galo, ou pelo menos aquele que já está mais próximo. Já trouxe para vocês aqui, né, o dono do PSG, já trouxe também do Liverpool, mas segundo o jornalista Luiz Felipe, do portal Deus de Medibre, quem está muito próximo de fechar aí com o Galo é o investidor Peter Grieve. Acho que é assim que fala, hein? Tá na tela para vocês aí, ó. Fundo liderado por Peter Grieve surge como potencial comprador da SAF do Atlético. É, meus amigos. Vamos dar uma lida na matéria aqui, pelo menos um pedaço. Ó, essa pauta aqui tem muita coisa pra gente falar, tá? Vamos com muita calma aí, porque realmente tem muita informação. Vamos lá, ó. Desde então, o portal Desmedível tá aqui, ó. Nesta quarta-feira, em primeira mão, e aí a gente precisa dar os créditos, né? Precisa dar os créditos. Chegamos ao nome aí de um dos potenciais compradores. Trata-se do fundo The Football Co. Tá aí, ó, que tem como responsável Peter Grieve. Tá aqui, ó. E aí, torcedor, o que mais me deixou preocupado, tá? E o fato de eu estar preocupado, deixa eu voltar pra mim aqui, não significa que eu tô contra, não. Tem torcedor aí que, quando a gente fala de preocupação, tá torcendo contra. Não. Tem ninguém torcendo contra aqui, não, mas a gente precisa questionar. O nosso papel, principalmente jornalístico, né? Se você tá vendo jornalista concordando demais, desconfia, viu, filho? Tem alguma coisa errada. Tá? O papel do jornalista é justamente questionar, é perguntar, é preocupar, é trazer os contrapontos. E a gente precisa, nesse momento, ter calma, porque não tem clima de oba-oba não, tá? Olha aí, vamos lá, vamos com calma, eu vou explicando ao longo aí da matéria. Grieve já tem o seu currículo, uma experiência, entre aspas, e é bem entre aspas mesmo que a gente tem que colocar isso aí, tá? Com o futebol. Em 2009, comprou o Bantu Rovers, clube aí do Zimbabue, que foi criado um ano antes, em 2008. Desde então, o time esteve durante 4 temporadas na primeira divisão da Liga Nacional, em 2009, quando conseguiu a sua melhor colocação. Terminou o campeonato em 9º lugar. Em 2010 e 14 foi vice-lanterna, 15º. E em 2017 acabou ficando em último, 16º, e sendo rebaixado à 2ª divisão do país. Grieve não está mais à frente do clube desde 2017. Ou seja, tem uma experiência extremamente negativa, né? Extremamente negativa. Peter Grieve ainda teve um clube na Europa entre os anos de 2017 e 2019, mais precisamente em Gibraltar. Trata-se do Europa Point. Nos 3 anos em que esteve à frente do time, o Europa Point esteve na primeira divisão da Liga Nacional apenas em 2019, quando terminou o campeonato em 10º. 12 clubes disputaram a Liga naquele ano, ou seja, ficou, né, nas últimas colocações. Grieve ainda tentou comprar o Botafogo ao final de 2021, antes do atual mandatário e também norte-americano John Testor adquirir o clube. A informação foi dada na época pelo jornalista e radialista carioca Thiago Franklin. Também, de acordo com o Franklin, o americano não teve sucesso aí ao tentar comprar o Hull City da Inglaterra em 2016. Ó, eu não sei vocês não, tá? Aí cada um tem a sua opinião. Eu não gostei não, tá? Não vou mentir pra vocês não, eu fiquei preocupado. O áudio sumiu, tá, Adai? Sumiu, gente? Fala se o áudio tá sumindo. Tá sumindo, Betinha? O áudio, pra mim, tá ok aqui. Normal. Tá normal, né? Então, dá pra ficar preocupado demais, tá, gente? Porque a gente vê um cara... pra mim, assim, é difícil usar essa expressão que eu vou usar aqui agora, né? Mas eu vou falar de aventureiro. A impressão que eu tenho é essa. Você aventurou lá na África, né? Enfim, depois foi lá pra Europa... Tá se aventurando aí no mundo do futebol, olha. Sei não, viu? Deixa eu trazer pra vocês aqui, ó, porque o Portal Fala Galo publicou uma matéria e trouxe alguns dos detalhes, vou trazer mais informação pra vocês. E eu não vou mentir, não tô preocupado demais, gente. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. As condições e modelagens. Conforme publicado no último de semana pela Itatiaia, através dos jornalistas Henrique André e Cláudio Rezende, confirmados pelo Fala Galo, os valores da SAF do Galo giram na casa aí de 1 bilhão no seu primeiro instante. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui, ó. Na modelagem, o Atlético teria como perspectiva entre 50% e 60%. Entre 60%... Deu uma quedinha na internet aqui, gente. É porque o computador deu uma travada aqui. Vamos lá.
Na modelagem, o Atlético teria como perspectiva entre 50% e 60% para o controlador, por cerca de 850 milhões, tá? Ou seja, ficou no valor mínimo. A expectativa era de entre 850 e 1 bilhão. 2. Cerca de 10% dos apoiadores converterão os créditos dos aportes, empréstimos em ações, integralizando cerca de 150 milhões. Tá falando aí a informação. 3. Entre 30% e 40% seriam mantidos na associação, excluindo no primeiro momento o CT do Galo e a Arena MRV. Como seria o futuro e o pagamento das contas? Tá aí, ó. De maneira apenas didática, com números arredondados e até grosseiros. Uma das possibilidades do clube é abater com o dinheiro do shopping da Imomall 400 milhões em dívidas onerosas, bancos e instituições financeiras, no total do passivo que gira na casa hoje de 1,4 bilhões, ou seja, a dívida do Galo está aumentando, tá, gente? Anteriormente era 1,3. A partir daí, a dívida do Galo seria de cerca de 1 bilhão, distribuída em 300 milhões de tributos. Outra coisa importante, tá, gente, que é legal colocar aqui, segundo, se eu não me engano, o Galo Finanças, o Atlético fez vários empréstimos nesse ano de 2022. E isso ainda não caiu aí, tá? Isso ainda não foi apresentado, tá? No balanço financeiro do Atlético. Então é bem capaz que essa dívida do Atlético aumente muito, tá? 300 milhões de tributos que estão equacionados e não devem ser pagos antecipadamente, já que os juros são baixos. Tá aí, ó. B. 200 milhões restantes de dívidas onerosas, bancos e instituições financeiras. C. 500 milhões referente a outras dívidas, aquisições de atletas, dívidas com agentes e débitos residuais diversos. Tá aí, ó. Considerando o exposto, o Atlético provavelmente não pagaria antecipadamente os tributos, que é a letra A, tá? Que são dívidas aí que estão controladas, mas quitaria as letras B e C, ou seja, o Galo a princípio pagaria 300 milhões aí de tributos que estão equacionados, aliás, B, né, aqui, ó, 200 milhões restantes de dívidas onerosas, tá? Então seriam 200 milhões de dívidas onerosas e mais 500 milhões referente aí a contratos com relação a empréstimo, o próprio contrato aí com o André Cury, né, a dívida, enfim. Então seriam 700 milhões pagos, tá? Aí no geral. Possibilidade de aporte da SAF no futebol. Considerando que a SAF seria vendida por 1 bilhão, né? Tá aí, ó. 150 milhões seriam possivelmente em créditos convertidos em ações para os apoiadores, né? Ou seja, então a gente vai ter a entrada de 850 milhões que seriam aportados pelo controlador, ou seja, a conta para o que sobra para o futebol começaria aqui. Se a gente vai ter uma entrada, gente, de 850 milhões, tá? Já resumindo para vocês aqui, ó. E nós vamos pagar cerca de 700 milhões em dívidas, o que vai sobrar é 150 milhões de reais. Isso significa, Henrique, que vai ser investido de primeira, de cara? Não. Tem que ver o tempo de contrato, tá? Tanto que aqui no final da matéria que eles falam, observação, os números sobre a dívida do Atlético, para entendimento, foram arredondados didaticamente, mais que isso, sem conhecimento dos documentos financeiros atuais e suas evoluções. Ou seja, isso aqui é a melhor das expectativas. Essa informação do Fala Galo aqui seria na melhor das expectativas. A dívida aumentou, tá, gente? Então vocês já podem reduzir esses 150 aí, pelo menos para 100, na melhor das expectativas. Na melhor das expectativas. Enfim, a situação do Atlético muito complicada. Eu não vou mentir para vocês, não, tá? Eu acordei hoje de manhã, li essa matéria com calma, né? Estudei toda a situação. Eu fiquei muito preocupado. E não é porque eu sou contra o Atlético, não, viu, torcedor chato? Tem torcedor que é chato demais. Tu tem que falar bem do Atlético. É porque eu sou atleticano demais. Eu tô preocupado com o Atlético. É igual o pai que preocupa com o filho. Só preocupa quem gosta. Eu acho que quem tá largando mão nesse momento é porque não gosta. Porque largar a mão, meu filho, não dá, não. Nós estamos sendo vendidos por um grupo que tem insucesso no futebol e que vai pagar 850 milhões. Que pagando as dívidas do Galo, muito provavelmente não vai sobrar nem 100 para investir. Ou seja, a situação do Atlético não vai mudar praticamente em nada. Em nada. Só vamos ter dívida paga. Só que ao mesmo tempo que nós vamos ter dívida paga, nós vamos ter sócio arrancando dinheiro do Atlético. Retirando o lucro do Atlético. Não dá pra preocupar não, torcedor? Eu acho que é esse tipo de pergunta que o torcedor precisa se fazer nesse momento. A diretoria do Atlético
4Rs, eles têm que se posicionar aí e falar como é que vai ser isso aí com muita tranquilidade. Porque esse dia eu tava até conversando com o Boris, mandar um grande abraço aí pro Boris, né? E, ó, dá pra ficar preocupado. O Boris começou a falar algumas coisas comigo, eu falei, Boris, você tem razão, cara. Você tem razão. Porque, o torcedor, é assim, vamos lá, vamos ser honestos. Nesse momento, vamos lá, vou até botar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa câmera do tete a tete aqui, ó. Deixa eu ligar ela aqui. Pronto, a câmera do tete a tete tá ligada. Pronto, ligou. É importante bater um papo com o torcedor aqui, porque a situação financeira do Atlético, e esse é um ponto importante da gente levantar aqui nesse momento, ela é inviável nesse momento. O Atlético já tá quase naquela situação de que ou vende ou quebra. Só que o Boris falou comigo assim, ô Henrique, não, bicho, eu venderia tudo, cede, faria um movimento com a torcida pra levantar uma grana, pra tentar quitar a dívida do Galo, pra gente tentar reduzir, papapá. Eu achei até meio utópico na hora que ele me falou, só que olhando aqui a situação do Atlético atual, gente, olha, eu já começo a nem achar tão utópico assim não. Porque a gente vai ser vendido. Os caras vão ter 60%, né? Quanto que é 60% do lucro do Atlético? Hoje o Atlético nem dá lucro, né? Mas um time ajustadinho, né? Quanto que deve ser 60% do lucro? É uma grana, né? Até porque ninguém investe grana no Atlético, nenhum investidor vai botar dinheiro se não tiver expectativa nenhuma de ganhar dinheiro. Qual que vai ser a retirada desses caras aqui do Atlético? Pra simplesmente apenas quitar a dívida do Galo? Não é nem tão apenas porque a dívida do Galo é gigante, né? Mas vocês estão entendendo o meu nível de preocupação? Eu acho que o torcedor que não tá preocupado nesse momento tá lavando a mão pro Atlético. Vocês vão me desculpar, tá? Quem não tá preocupado nesse momento, na minha opinião, tá lavando a mão.